Bem-vindos a mais um vídeo da Digisat Tecnologia. Bem-vindos à nossa videoaula de número 58. Continuamos nessa aula a trabalhar com tributação. Porém, a partir dessa videoaula de número 58, nós vamos começar a mostrar para vocês as tributações estaduais, ou seja, o ICMS. Nós vimos nos vídeos anteriores já a tributação municipal, que é o ISS, tributação federal, que é composta de IPI, PIS e COFINS. E também a gente viu como fazer uma junção do IPI, PIS e COFINS e aplicar isso em um determinado produto. Num dos nossos vídeos também, nesse último vídeo da tributação federal, em algum exemplo a gente notou que o valor do ICMS, o valor da base de cálculo do ICMS, ela pode ser acrescida do valor do IPI. Ou seja, em algum momento a tributação federal e a tributação estadual vão impactar uma sobre a outra. Então, sempre quando for venda para consumidor não contribuinte, por exemplo, e que tenha IPI, esse IPI vai ser embutido sobre a base de cálculo do ICMS. E claro, a partir desse momento, o sistema vai calcular o ICMS de acordo com como a gente trabalha. Porém, vocês viram, tanto no ISS, que é a tributação municipal, quanto no PIS e COFINS, principalmente no PIS e COFINS, que dependente do estado para onde a gente está vendendo esse produto, a alíquota é sempre a mesma. E também no caso da prefeitura, geralmente, a tributação é sempre dentro do município. Mas no caso da tributação federal, se eu vender para o meu estado, se eu vender para fora do meu estado, a alíquota é sempre a mesma. Na tributação federal, tanto da IPI quanto PIS e COFINS, a alíquota é sempre a mesma, independente do estado. Já na tributação estadual, pode acontecer da alíquota ser a mesma ou ter alíquota diferenciada. A alíquota interna do estado onde a gente está comercializando o produto, a gente comercializa dentro do nosso estado, pratica-se a alíquota interna. Quando a gente comercializa para fora do nosso estado, pratica-se a alíquota interestadual, que pode, em alguns casos, ser a mesma se um produto tiver uma única tributação, ou pode ser de acordo com a alíquota de cada estado, interestadual. Para facilitar todo esse processo, tá, gente, de aprendizagem da tributação estadual, nós não vamos passar todas elas de uma vez só. Nós vamos trabalhar individualmente cada tipo de tributação, ou seja, cada ST ou cada CS ou SN. Então isso vai depender muito também, claro, no momento da configuração do sistema, para depender se ele vai trabalhar com ST, que é o regime normal, ou CS ou SN, que é o regime do Simples Nacional. E claro que tudo isso a gente começa por aqui no cadastro de pessoas, no cadastro do emitente. Então a gente vai trabalhar aqui na parte do tipo de cadastro. Se ele é regime normal, vai ter ST. A mesma coisa acontecendo com o Simples Nacional, com excesso de sublimite de receita bruta, também vai ter ST. E se for o Simples Nacional, vai conter o CS ou SN. Então isso é muito importante que vocês configurem isso dentro do sistema. Bom, gente, a gente vai trabalhar individualmente cada uma das tributações, mas nessa videoaula, nessa primeira aula aí, a gente também, além de explicar para vocês, a gente vai mostrar o conceito da tributação, de como que funciona a tributação estadual. Vamos lá, gente. Começa tudo, tá, gente? Pelo cadastro da pessoa, tá? Então, se a gente pegar aqui um cadastro de um determinado cliente, a gente vai ver que ele tem o tipo físico ou jurídico estrangeiro e tem a classificação. Para nós, o que vai interessar também é para a parte tributária do ICMS é essa classificação aqui. Então, nós temos 3 classificações para a gente selecionar no momento que a gente está cadastrando o nosso cliente. Então, a gente tem não contribuinte, geralmente é pessoas físicas, ou pessoa jurídica que não tem a inscrição estadual, contribuinte, aquela pessoa que tem inscrição estadual, contribuinte do Simples Nacional, indústria do Simples Nacional e também o poder público. Tá? Se tiver um poder público também. Então a gente tem esses 6 tipos de classificação do nosso cliente. A gente também tem o endereço aonde esse cliente reside, o estado, a UF, onde esse cliente reside. Então a gente vai ter que ter uma configuração de tributação vinculada a um produto, na realidade o produto vinculado a uma tributação, para que atenda à necessidade de quando eu vender para esse cliente, que é um cliente de Santa Catarina, e ela é uma pessoa não contribuinte. Então, como é que a gente vai fazer isso funcionar? E no módulo de tributação estadual, então olha aqui, ó, cadastro, tributação estadual, a gente vai ter como anexar todas as unidades de federação. Cada unidade de federação, por exemplo, eu posso ter uma configuração, um conjunto tributário, conjunto fiscal tributário para não contribuinte, contribuinte do Simples Nacional, indústria do Simples Nacional e poder público, tá? Então, cada uma, olha só, veja bem, nós temos aqui um cliente de Santa Catarina,
que ele é de Santa Catarina, é um cliente que não é contribuinte, é um CPF, ele é um cliente de Santa Catarina, do tipo não contribuinte. Quando eu vender para ele, a tributação que vai estar atrelada ao produto, contemplar o estado dele e a categoria dele, que é não contribuinte. Então, olha só, a cada cadastro de tributação estadual, eu posso ter todas as unidades de federação, ou seja, todos os estados, inclusive o Distrito Federal, inclusive também vender para o estrangeiro, e para cada estado eu posso ter 6 configurações de conjunto fiscal tributário. O que contempla um conjunto fiscal tributário? O que é um conjunto fiscal tributário? É uma CFOP, uma operação fiscal, uma origem da mercadoria, a ST do ICMS ou CS/USN e uma observação. Claro, de acordo com a ST, é que o sistema vai mostrar para vocês toda a parte de configuração. Então, gente, entendido isso, tá, gente? Onde a gente tem um cadastro de tributação, então aqui é o nome dela. Dentro dela eu posso ter todos os estados da federação. Então, se eu pegar aqui, eu posso ter todos os estados da federação. Dentro da federação, dentro de cada um dos estados, eu posso ter 6 configurações. Cada configuração dessa aqui vai ter um conjunto fiscal tributário que é uma operação fiscal, uma origem da mercadoria, uma ST, né, ou CS/USN, e de acordo com a ST, o sistema vai liberando os campos. E para não ficar muito pesado, claro, a gente vai trabalhar de acordo com cada uma dessas STs e dando exemplos para vocês. Ok, pessoal, vamos lá então. A gente sempre começa cadastrando pelo estado aonde a gente está trabalhando, ou seja, da origem. Vai começar a cadastrar a tributação no estado de origem dessa mercadoria. Então, gente, é muito importante que a partir do momento que vocês vão cadastrar não só a tributação estadual, mas como a federal e a municipal, que vocês conversem com os contadores, o contador da empresa principalmente, para que ele possa passar para vocês as informações correta. Vocês já viram em vídeos anteriores que a gente tem a consulta tributária em Mendes, que auxilia muito na busca da tributação do item, e também da consulta tributária ADV Integra, o Parametriza. E aqui, como vocês perceberam, o nosso sistema ele já tem uma tributação isento que vai junto com o sistema, isento para o estado onde o sistema foi habilitado, mas aqui a gente tem algumas, já que ele buscou, por exemplo, a Mendes. Então, olha só, nós temos aqui a ST00 com 17%. Então, dentro de Santa Catarina, está tudo configurado como 17%. Bom, vamos ignorar que vocês tenham essa tributação e vamos cadastrar uma tributação. E depois, tá, gente? Interessante é saber que aqui no cadastro de produtos, já que a gente está tratando uma tributação estadual, dentro do cadastro de produto, a gente vai vincular uma tributação. Vou pegar aqui um produto de número 2, refrigerante Coca-Cola aqui, a gente vai vincular esse produto a uma tributação estadual. Como a gente já tributou, já configurou ele com uma tributação federal, como vocês viram nos vídeos anteriores, nós vamos vincular ele numa tributação estadual. E esse produto, ele vai assumir o que tiver nessa tributação. Então, se a gente vender esse produto agora, ele vai assumir o que tiver dentro dessa tributação. 225,56. A gente vai dar uma olhada aqui na tributação. Essa aqui, ele vai assumir o que está aqui. Então, quando eu vender para Santa Catarina e ele for um cliente não contribuinte, lá no cadastro do cliente está como não contribuinte, ele vai aplicar essa regra aqui. Quando eu vender para um cliente que é contribuinte e também é de Santa Catarina, ele vai aplicar essa informação. Mas nós vamos explicar isso para vocês individualmente, para vocês entenderem como que funciona. Então vamos começar, tá, gente? Ele é ST00, tá? Ou 000, como vocês conhecem. Ou simplesmente ST0, que é tributado integralmente. Esse tributado integralmente aqui, tá, gente? Ele não tem nenhum tipo de informação de alguma redução de base de cálculo, de substituição tributária, de isenção. Ou seja, ele vai pegar exatamente a alíquota que vocês estão informando, estado aonde a mercadoria está sendo destinada. Então é isso que o sistema vai fazer. Ele simplesmente vai pegar o valor total do produto na íntegra e vai multiplicar pela alíquota de acordo para qual cliente que vocês estão. Então, o que a gente vai fazer agora nesse primeiro vídeo é sobre tributação integral, ou seja, 100% do valor do produto vai ser tributado. Como agora a gente pode ter alíquotas diferentes quando eu vender para dentro do meu estado e para quando eu vender para fora do meu estado, vocês vão conversar com o contador de vocês, tá, para verificar
como que a gente vai configurar? E aqui, tá, gente? Dentro da tributação estadual, vocês poderão ter vários tipos de tributação. Então, vocês vão criando as tributações aqui de acordo com como o produto de vocês vai ser comercializado. Dependendo de onde vocês vão instalar o sistema, tá, gente? Uma única tributação pode resolver o processo. Por exemplo, se vocês vão botar numa loja de roupa, por exemplo, essa loja de roupa a gente só vende para dentro do nosso estado, e vocês só compram também dentro do estado, por exemplo, uma única tributação já resolveria o problema só dentro do estado. Talvez duas tributações, quando vocês for emitir nota para fora. Se de repente vocês vendem no e-commerce, tem que mandar nota para fora, aí já tem que inserir na tributação que vai estar vinculada no produto todos os estados da federação aonde vocês comercializam esse produto e qual que é a alíquota de ICMS quando você for vender para esse cliente do e fora do estado de vocês. Talvez uma única tributação com vários estados já resolva. Agora, por exemplo, vocês vão instalar o sistema num supermercado. Tá? Lá vai ter alíquota de 7, lá vai ter alíquota de 12, lá vai ter alíquota de 25, por exemplo. Tudo isso é normal. São tributações normais, porém com alíquotas diferenciadas. Tem o produto de cesta básica que é 7%. Aqui vocês podem ver, ó, produtos de 7%, de 12%. Então tudo isso vai depender dos produtos que vocês estão comercializando. Mas a gente vai fazer um exemplo aqui agora, tá? Ignorando essas que já estão cadastradas aqui, a gente vai fazer um exemplo de 17%, que é a alíquota interna dentro do nosso estado, e uma de 7%, mas que poderia ser 12%, que poderia ser 25% também. Então a gente vai trabalhar aqui agora com esse ST aqui 00. Por enquanto a gente vai ignorar o ST 060, o ST 040 ou 40, tá? Então a gente vai ignorar isso aqui por enquanto. A gente vai trabalhar com o ST 0, que é tributado integralmente, ok? Lembrando que para ter ST, o meu sistema está configurado no regime normal, ok? Então vamos lá, vamos adicionar aqui uma tributação nova e vamos colocar o nome disso. Ah, outra coisa, tá, gente? Lembrando, essa tributação vai servir tanto para NFE quanto para NFCE. A alíquota que vocês vão utilizar aqui vai valer tanto para o momento que vocês estão vendendo na NFC, no SAT também, tá, gente? E também na nota eletrônica. Quando for cupom fiscal, o sistema vai ter mais uma informaçãozinha aqui, mais uma alíquota, mais uma guia chamada ECF, para indicar se ela é tributada e qual que é o totalizador que ele vai utilizar da impressora fiscal. Então isso acontece em Santa Catarina, quando tiver impressora fiscal, ter mais uma guia chamada ECF, tributação ECF, onde ele vai ter a opção se ele é tributado, isento, substituição tributária ou não tributado. E se for tributado, vocês vão colocar o número do totalizador, ou percentual 17, 12, que vai representar o totalizador que tiver cadastrado na impressora fiscal. Porém, aqui a gente não está trabalhando com impressora fiscal, então ele vai respeitar o que a gente vai colocar aqui, tanto na NFCE, quanto na NFE e também no SAT. Vamos lá, gente. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar aqui, ó, tributado em 17%. Tá? Então esse produto aqui é um produto vendido a 17%, é uma tributação normal com alíquota de 17%. E agora, 17% que eu digo dentro de Santa Catarina. E agora a gente vai verificar, por exemplo, se ele vai ser 17% em todos os estados ou dentro de Santa Catarina é uma alíquota e fora é outra alíquota. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, tributado 17 em Santa Catarina. Né? O nome vocês colocam como vocês acharem melhor. Bom, vamos lá. Aqui na guia percentual estaduais, eu sempre começo pelo estado aonde o sistema foi habilitado. Se eu não fizer isso, ele não vai deixar nem eu gravar essa informação. Clicar em adicionar. Aqui a primeira opção, eu sempre vou indicar a unidade de federação, onde eu vou aplicar o conjunto fiscal tributário para cada uma dessas 6 opções aqui, ok? E necessariamente, tá, gente? Essas 6 opções aqui, elas terão que ser configurada caso vocês venderem para um desses tipos de cliente. E também é uma coisa interessante, elas não precisam ser iguais. Então eu posso ter uma configuração para o não contribuinte e uma configuração para o contribuinte. Tá? Então isso pode acontecer. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer tudo igual para mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou selecionar aqui Santa Catarina e agora, vocês percebam aqui, ó, eu vou aplicar agora as configurações para quando eu vender o produto que vai estar vinculado a essa tributação 17 em Santa Catarina. Para dentro de Santa Catarina, eu posso ter 6 configurações diferentes. Uma para contribuinte, uma para não contribuinte, com alíquotas diferenciadas, inclusive, com CFOPs diferenciadas, inclusive, e também com ST diferenciado. Sempre vocês vão ter que ver como que funciona dentro de cada produto, para ver se ele vai atender. Bom, vamos lá. Então agora eu vou aplicar o conjunto fiscal tributário. Percebam que somente o não contribuinte é obrigatório. Por que o não contribuinte é obrigatório? Porque
independente de qual cliente que eu vou vender, qual estado que esse cliente pertence, quando eu vender no PDV, quando eu for vender lá no PDV, no módulo de ponto de venda, que é o módulo de venda a consumidor, ele sempre vai pegar essa alíquota que está aqui para o estado de origem da mercadoria. Ou seja, quando eu vendo no PDV, independente se eu vender para um cliente de fora do meu estado, para dentro do meu estado, sempre o sistema vai pegar essa configuração aqui para o estado onde o sistema foi habilitado. Por isso que eu tenho que começar por ela. Agora, quando eu vender na nota eletrônica, quando eu vender um produto aqui na nota eletrônica, ok? Daí sim, daí ele respeita o que tiver em cada uma do que está aqui, inclusive para o estado de destino da mercadoria. Mas quando é PDV, tá, gente? Sempre o sistema vai pegar essa configuração de tributação aqui, que está vinculada ao produto, dentro do estado onde a mercadoria está sendo vendida. Independente se ela for para fora do estado ou não, quando é vendido no PDV. Quando a mercadoria é vendida para fora do meu estado por nota eletrônica, aí ele começa a pegar essas informações que estão aqui, se o cliente é contribuinte, se o cliente é não contribuinte, e do estado de onde o cliente reside. Então vamos começar por Santa Catarina aqui agora. Então eu vou colocar aqui para o não contribuinte, qual a operação fiscal para vender para o não contribuinte dentro de Santa Catarina? Bom, como eu estou vendendo dentro do meu estado e é um produto que eu estou comprando para vender, eu vou colocar 502. Essa operação fiscal aqui, tá, gente? Vocês coloquem a operação fiscal que o contador de vocês colocarem de acordo com o ST e de acordo com a empresa também. Pode ser que aqui seja 501, por exemplo, quando é uma empresa que produz, está vendendo o próprio produto dele. Então não é uma regra de colocar sempre 502, mesmo que eu venda no PDV. Eu posso vender no PDV um produto que eu estou industrializando. Então muda a CFLP. Então, quando vocês colocarem a configuração aqui da CFLP, verifique com o seu contador qual que é a CFLP que vai se encaixar no ST que a gente está colocando aqui, e também de acordo com o tipo de empresa, se é para indústria ou se é um comércio, tá? Aqui a origem da mercadoria, então aqui tem todas as origens, vamos escolher o tipo da origem. Tomem cuidado, tá, gente, que depende do tipo da origem, existe uma alíquota fixa, CMS para isso, tá? Então também tem que tomar um cuidado aqui. Agora eu vou selecionar o ST, então a gente vai trabalhar agora com esse aqui, ó, tributado integralmente só. Depois dos próximos vídeos a gente vai ver individualmente cada um desses aqui. Então agora ele está me perguntando qual que é o percentual de CMS. Nesse caso, eu estou vendendo dentro de Santa Catarina, de Santa Catarina para Santa Catarina, estou vendendo dentro do meu estado. Então a mercadoria ela não vai transitar fora do meu estado. Então nesse caso aqui eu vou pegar a alíquota de ICMS interno de Santa Catarina. Santa Catarina não tem fundo de combate à pobreza, então a gente poderia deixar em branco, mas se tivesse fundo de combate à pobreza, basta a gente colocar aqui. E também, se vocês querem que essa operação, essa configuração tenha algum tipo de observação. Então, vocês poderiam colocar aqui, ó, tributado em 17% normalmente. Aí, geralmente, essa observação, tá, gente? Ela é aplicada se tiver algum tipo de benefício, algum tipo de redução. Então, geralmente, essa observação é referente a essa tributação aqui. Ok? Gravei. E agora, olha só. A gente estava configurando ele para o não contribuinte. Porém, ele pede se eu quero replicar para os demais destinatários. Ou seja, não contribuinte, contribuinte do Simples Nacional, indústria do Simples Nacional e poder público. Ok? Eu vou dar sim e o sistema preenche essas informações. Mas eu falei para vocês que isso pode mudar para cada um tipo. Então, se eu precisar mudar alguma coisa aqui, eu vou mudar. E se eu mudar aqui, tá, gente? Estou colocando aqui para o contribuinte. Se eu mudar aqui agora uma alíquota, por exemplo, alguma configuração aqui, quando ele deseja aplicar, ele vai aplicar só nas de baixo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no contribuinte e mudar, e ele pedir para colocar nos demais, ele só vai mudar nos de baixo. O que está em cima da tributação, por exemplo, eu estou configurando o contribuinte, quando ele pede para replicar para os demais, é só para os que estão abaixo dele. O que está acima, ele não mexe. Então, aqui eu deixei tudo igual, ok? Gravei. Pronto, gente. Se eu gravar aqui agora, toda vez que eu vender para Santa Catarina, eu tenho essa configuração de tributação. Então, se o meu produto vai ser vendido só dentro de Santa Catarina, é o que basta para mim. Eu viria aqui agora na configuração do produto, tá? Entraria aqui e pegaria aqui nas tributações, tributação estadual, tributado em 17%. Para mim, bastaria agora vender esse produto para dentro de Santa Catarina. Então, se eu só vender ele para Santa Catarina, a minha tributação está pronta tanto para a NFE
quanto para NFCE. Se eu chegar aqui agora, tá, gente? Chegar aqui agora no sistema, vir aqui na NFE, por exemplo, e selecionar um cliente que seja um cliente de Santa Catarina. Então aqui Santa Catarina, olha bem, aqui já é um cliente também de Santa Catarina. Vamos selecionar um cliente aqui de Santa Catarina. Vamos pegar o item de número 2. Percebam aqui agora que ele vai vender o item, assumiu a operação fiscal 502, assumiu a ST 00, tá? Porque 0 é a origem e 00 é a ST. E aqui dentro vocês vão ver que ele vai estar tributando. Nós vamos pegar aqui para vocês verem. Tributado origem 0, tributado integralmente 0. A base de cálculo é R$ 3,25. Já que é tributado integralmente, o percentual é de 17%, 3,25 vezes 17%, 0,55 centavos. Aqui também a gente está trabalhando tudo com IPI 0, não tem nada de IPI. Isso aqui, tá, gente? Isso aqui ele vendeu, tá, para dentro do estado de Santa Catarina. Então aqui a gente vai, por exemplo, imprimir a nota para vocês verem aqui, mostrar aqui a nota para vocês, mesmo em homologação. Está aqui então o nosso imposto destacado. Agora nós vamos mudar um pouco a tributação dele somente na parte federal dele. Porque, como eu falei para vocês, pode acontecer que eu tenha que ter uma tributação federal impactando na tributação estadual, tá? Então a gente vai pegar isso aqui, ó, IPI 10% e PIS e COFINS, PIS 0,65 e IPI 3%. Claro, gente, esse IPI 10% aqui, o nome da tributação é IPI 10%. Então a gente não sabe se realmente é isso. Então, claro, o nome geralmente, olha só aqui para vocês terem uma ideia, a alíquota é 5%. Então tem que tomar um cuidado quando vocês cadastram o IPI aqui para colocar o nome correto nisso aí. Tomem cuidado com isso. Mas a nossa tributação federal vai ser essa aqui, IPI 10, agora ajustado para 10 mesmo, tá? O tributação, e PIS 0,65 e 3. Lembrando que isso aqui é um nome, tá, gente? Não quer dizer que isso realmente está configurado. Então, a gente entende que o nome que vocês colocarem aqui é o nome que vocês vão utilizar na tributação. Bom, por que eu fiz isso para vocês? Eu quero que vocês vejam aqui agora uma situação seguinte aqui, ó. Eu vou vender o mesmo produto, só que eu vou vender para a própria Digisat. O produto de número 2, um total de R$ 3,25. Aqui a gente vai editar o produto para vocês verem, para vocês perceberem, ó, que a minha base de cálculo é R$ 3,25, 17% de ICMS e também 0,55 é o valor do meu ICMS. Porém, eu tenho um IPI de 32 centavos aqui. Então, a tributação federal vocês viram no vídeo anterior, mas só explicando para vocês, 10% de percentual, base de cálculo de R$ 3,25, 32 centavos. Bom, vocês perceberam aqui agora que a única diferença é que o IPI está sendo embutido sobre o valor total da nota, né? Mas ele não oscilou aqui a base de cálculo do ICMS. Continua sendo R$ 3,25. Por que isso? Porque eu estou vendendo para um cliente contribuinte. Olha só a importância disso aqui. A Digisat aqui, tá, gente? Ela é um cliente do tipo contribuinte. Ok? Beleza. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma nova nota aqui agora e vamos pegar um cliente, aquele mesmo cliente de primeiro, porém esse cliente é um cliente não contribuinte e a gente vai pegar o mesmo produto, tá? Produto de número 2, R$ 3,25, vamos colocar aqui o valor para ele, ok? Bom, novamente vocês percebam que o total líquido da nota foi acrescido do valor do IPI, então 32 centavos, porém agora percebam que a minha base de cálculo do ICMS passa a ser R$ 3,57. Por quê? Porque nós temos R$ 3,25, que é o total bruto, mais 32 centavos, tá? De IPI. Então, o meu valor, certo? 3,25, ok? Mais 32. 3,57 é a minha base de cálculo. Então, percebam agora, quando a minha venda foi para um cliente contribuinte, o meu ICMS, o valor, a base de cálculo do ICMS, não foi acrescida do valor do IPI. Mas nessa nota, onde o cliente é não contribuinte, então se nós pegarmos aqui o Alceu dos Santos, é um cliente não contribuinte, ok? Vamos dar uma olhada aqui, não contribuinte. A minha base de cálculo do ICMS está acrescida do valor do IPI. A base de cálculo feita, então ele vai pegar 3,57 vezes 17%, que é o que a gente configurou
na nossa tributação, está aqui 61 centavos. Vamos configurar, vamos ver aqui na configuração como é que está. Então, para o meu cliente de Santa Catarina, não contribuinte, percentual de ICMS 17%, não temos fundo de combate à pobreza. Tá? Se nós continuarmos a nossa nota aqui, a gente vai gravar, vamos transmitir a nossa nota, ok? E aí a gente vai imprimir a nossa nota para vocês verem. Está aqui então a base de cálculo, o valor do ICMS. Aqui a gente tem inclusive um valor do IPI. E aqui embaixo, tá, gente? A gente tem, inclusive, toda a parte de informações complementares dele, tá? Onde a gente vai poder ter aqui todas as informações complementares, inclusive aqui configurado PIS e COFINS também, para que saia aqui no total da nota. Bom, então percebam, gente, que a gente tem todas essas configurações feitas para o nosso sistema. Mas se agora nós quiséssemos vender esse produto para um cliente de fora do estado. Então, vamos ver aqui um cliente, seja de fora do estado. Vamos pegar aqui esse esportivo aqui, ó. Pegar Brasil, esse Grêmio Esportivo Brasil. Esse Grêmio Esportivo Brasil, ele é do Rio Grande do Sul. Aqui ele está como não contribuinte, mas a gente vai poder, vamos deixar como não contribuinte também. Ou a gente podia pegar então aqui essa Calçados Beira-Rio, que é do Rio Grande do Sul também. Como é que a gente vai fazer a gente vender esse nosso produto de número 2 para esse cliente do Rio Grande do Sul? Como é que a gente vai fazer isso também? Até inclusive aqui, gente, vamos pegar um cliente, também um cliente pessoa jurídica, é física, aliás, e vamos mudar o endereço dele aqui, ó. Vamos mudar ele aqui para Porto Alegre. Vamos mudar o seguinte, vamos mudar ele para Curitiba, no Paraná. Com isso, a gente vai ter mais um exemplo de como vai funcionar isso aqui. Muito bem. Então, o meu produto agora, eu tenho um cliente de Curitiba, que é no Paraná, e tenho um cliente onde eu vou querer vender ele, que é um cliente do Rio Grande do Sul. Um é uma pessoa jurídica e outro é uma pessoa física, ou um contribuinte e um não contribuinte. Por esse meu produto aqui agora, produto de número 2, ele está vinculado a uma tributação, 17%, que por sua vez só tem o estado de Santa Catarina dentro dela. Ao tentar vender esse produto para fora do meu estado, ele vai dizer que não é possível vender. Por quê? Eu não tenho nenhuma opçãozinha aqui, não tenho o estado. Vamos lá, eu preciso adicionar para isso. Vamos lá então, vamos começar configurando pelo estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Agora eu vou vender para o não contribuinte, ou seja, uma pessoa que é não contribuinte do Rio Grande do Sul. Então, olha só, qual que é a operação fiscal? Como vai fora do meu estado, vou colocar 602. Lembrando que o meu exemplo agora é um produto não tributado integralmente e é um produto que eu comprei para revender, por isso estou utilizando o 602. Novamente aqui, ST tributado integralmente normal, porque a gente está trabalhando com 00, ok? Bom, agora é o seguinte, tá, gente? Agora ele está pedindo para mim o percentual de ICMS. Esse percentual de ICMS é o percentual de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Então é bom saber com o contador qual que é o percentual quando eu vou destinar um produto de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, tá? Nesse caso, uma pessoa que é não contribuinte. Vamos colocar aqui 12%. Isso aqui, tá, gente? São números que a gente está colocando aqui de forma aleatória ou por alguma experiência que a gente tem de números, mas sempre configurem isso de acordo com o que o contador vai fazer. Então esse percentual de ICMS aqui é a alíquota interestadual, ou seja, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. No exemplo passado, a gente colocou 17 aqui. Por quê? Porque era uma venda dentro do estado de Santa Catarina. Então é uma venda dentro do meu estado, eu vou utilizar, claro, a alíquota interna do meu estado. Mas quando eu estou vendendo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, eu tenho um percentual de ICMS interestadual. E é esse percentual que eu vou colocar aqui, nesse campo aqui. E é esse percentual, inclusive, que vai mostrar na nota. Agora aqui embaixo, Fundo de Combate à Pobreza em Santa Catarina, não tem. Se tivesse, a gente podia colocar. E agora aqui embaixo, ele está pedindo para mim um percentual interno. Percentual interno é esse? De Santa Catarina? Não. Esse percentual aqui é um percentual interno do estado onde a mercadoria vai ser destinada. Ou seja, nesse caso aqui, o percentual interno do estado do Rio Grande do Sul. Mas por que ele está pedindo isso? Justamente por causa da DIFAL. Então eu vou colocar aqui, imaginamos que dentro do Rio Grande do Sul seja 18% de DIFAL, interno, de ICMS interno. Então ele vai calcular a DIFAL com diferença dos 18 para o 12. Mas essa informação aqui, tá, gente? Essa informação aqui só vai apresentar quando eu estou configurando para um não contribuinte de fora do meu estado. Se vocês lembram, primeiro, quando a gente configurou para Santa Catarina, ele só apresentou esses dois campos aqui, ó. O percentual ICMS, que é o interno do nosso estado, e o Fundo de Combate à Pobreza dentro de Santa Catarina. Agora, como estou vendendo para o Rio Grande do Sul,
ele está pedindo para mim o percentual interno do estado do Rio Grande do Sul, porque é para não contribuinte, e o Fundo de Combate à Pobreza dentro do estado do Rio Grande do Sul. Vou gravar a informação e não vou replicar para os demais. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Agora eu vou configurar manualmente isso para um cliente também do Rio Grande do Sul. Lembrando, tá, gente? Eu continuo dentro do estado do Rio Grande do Sul, eu ainda estou configurando para o Rio Grande do Sul. Vou colocar aqui 602, a origem da mercadoria, ST0 que a gente está utilizando, e o percentual de novo aqui. Agora, olha só, já não tem mais dois campos aqui, que é o campo do percentual interno, que tínhamos primeiro, e o campo de fundo de combate à pobreza no destino, tá? Por quê? Porque essas duas informações tem quando é não contribuinte. Agora a gente vai colocar aqui, ó, percentual interestadual de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, fundo de combate à pobreza se tivesse. Gravei? Agora quero replicar para os demais? Sim, quero replicar para os demais. Então eu já tenho para o Rio Grande do Sul configurado. Então, percebam aqui que eu já tenho para o Rio Grande do Sul e para os contribuintes, não contribuintes, tudo isso do Rio Grande do Sul. Só que agora eu preciso vender para o Paraná também. Eu vou adicionar novamente aqui, ó, Paraná, 602, ok? 0. Novamente, vamos botar aqui 12, por exemplo. É um percentual de Santa Catarina para o Paraná. Interno no Paraná, por exemplo, 17%, lá dentro do Paraná. E a alíquota de fundo de combate à pobreza de 2 dentro do estado do Paraná. Gravei informação, ok? Eu mesmo fiz para replicar para os outros, porque não vai ter aquela informação interna, somente quando é não contribuinte. Ok, gravei. Pronto. A tributação agora está pronta para ser vendido para Santa Catarina, com 17%, independente de qual tipo de contribuinte. Para o Rio Grande do Sul, todas elas são 12%, porém, quando é não contribuinte, ele vai ter uma DIFAL calculada com diferença do 18% para o 12%, que é 6%. Quando é vender para o Paraná, também é 12%, a minha alíquota de ICMS, porém, ele vai ter uma DIFAL, quando é não contribuinte, de 5%, que é 17% menos 12. E essa diferença de imposto é só calculada quando é não contribuinte do estado, diferente do nosso estado, ou seja, de fora do nosso estado. Então vamos ver como é que o sistema vai se comportar aqui agora. Vamos lá. Eu vou selecionar aqui um cliente, certo? Que é um cliente do Rio Grande do Sul. Até vamos colocar ele aqui como cliente também, para a gente poder ter essa informação. Vamos colocar aqui o nosso produto. Vamos pegar aqui o produto de número 2 e vamos colocar aqui agora o valor. Muito bem, vamos lá. Vamos ver como é que ele se comportou em questão do ICMS. Bom, primeiro, mudou a ST. A ST continua 0, desculpa, mas mudou a CFOP, 602. Que o meu cliente, ele é do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada como é que está a nossa tributação para vocês entenderem isso aqui. Perceba que eu não mexi no produto, só mexi na tributação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tributação estadual, vamos pegar essa aqui. E aqui está, então, para o Rio Grande do Sul. Ele é um contribuinte, tá? Então ele vem pegar isso aqui, ó, 12%. Vamos dar uma olhada se o item está como 12%. Vamos dar uma olhada aqui dentro do item, se o item está como 12%. Vamos lá aqui, ó. Vamos ver aqui, 3,25, 12%. R$3,25 é a nossa base de cálculo, já que é na íntegra, e temos um valor de 39 centavos de ICMS. Continuamos tendo o IPI de 32 centavos, temos o nosso PIS e COFINS, porém o nosso IPI aqui vocês percebem que ele está só sobre o valor total da nota, não sobre a base de cálculo do ICMS. Vou transmitir esse documento fiscal para vocês verem. Eu quero que vocês vejam aqui que o documento foi impresso. Aqui, ó, 3,25 normal, base de cálculo, e 39 centavos o valor do ICMS. Beleza? Muito bem. Vamos vender agora esse mesmo produto para um cliente do Paraná, tá? Então vamos pegar aqui esse cliente aqui, que é do Paraná, Curitiba do Paraná, certo? E vamos fazer o seguinte, vamos vender o produto, ok? Muito bem. Olha só, ST00, que a gente está trabalhando, CFOP 602, vamos ver aqui na nossa tributação como é que tá, gravar aqui, vamos pegar aqui para o Paraná, para não contribuinte agora, veja bem, agora é para não contribuinte, percentual de ICMS 12, é o que ele vai calcular, mas nós temos esse percentual interno aqui, então vamos ver onde que ele vai aplicar esse percentual interno aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A nossa base de cálculo está um pouco aumentada, porque como eu falei para vocês, é um cliente não contribuinte, então ele está aumentando o valor da base de cálculo com o IPI. Então tem aqui 3,57, que é 3,25, mais 32 centavos de IPI, 3,57 vezes 12%, dá 43 centavos. E aqui eu tenho o percentual interno. Mas aonde que ele está calculando esse percentual interno? Então a gente vai mostrar aqui para vocês, certo? Aonde que ele está calculando esse percentual interno aqui. Tá? Percebam que aqui ele pegou 12%, mas aqui embaixo, tá, gente? Aqui embaixo ele tem, ó, valores totais DIFAL, 18 centavos. Esses 18 centavos aqui foi referente à diferença de imposto
de 5%. Se a gente pegar aqui, por exemplo, uma calculadora, nós vamos ter 3,57 vezes 5% de DIFAL, certo? Vai dar 18 centavos. Qual que é essa diferença? A diferença é dos 17, que a gente configurou como interno do estado do Paraná, para os 12% que a gente está calculando aqui. Então essa que é a diferença, essa DIFAL. Se eu vender para um cliente que é não contribuinte, que é contribuinte, aliás, do Paraná, não vai existir essa DIFAL. Se nós olharmos aqui na última nota que a gente fez aqui, ó, vamos imprimir aqui, ó, tá? Olha só aqui no Rio Grande do Sul, é um cliente não é porque é o Rio Grande do Sul, mas é um cliente não contribuinte, aliás, não gente que é contribuinte, por isso que não tem a DIFAL. Aqui, no caso, é PIS e COFINS, não tem nada a ver com a DIFAL. Então, a DIFAL é só calculada de acordo com o não contribuinte de fora do meu estado. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular, vamos criar uma tributação de 12%, de um produto vendido a 12%, em todos os estados da federação. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Poderia utilizar isso aqui, já que Paraná e Rio Grande do Sul é 12? Não, eu não posso utilizar essa aqui. Por quê? Porque quando eu vender para Santa Catarina está parametrizado como 17. Tá? Então eu não posso utilizar essa tributação para um produto que é 12 em todas as unidades da federação. Eu vou fazer aqui, vou calcular, vou colocar aqui, ó, tributado em 12%. Vamos vir aqui. Sempre iniciar por Santa Catarina, claro. 502, novamente, integralmente. E vou colocar aqui 12%. E aí eu vou replicar para todos os demais tipos de pessoas, não contribuinte, contribuinte do Simples Nacional, indústria do Simples Nacional e público dentro de Santa Catarina, claro. Vai gravar ou a gente vai adicionar, por exemplo, agora o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 602, origem 0, tributado integralmente, 12, tá? Já que é 12 em todos os estados. Interno para fazer a DIFAL, claro, mas então, quando é não contribuinte, tem a DIFAL. Quando é contribuinte em diante, já não tem mais a DIFAL. Então a DIFAL só tá no não contribuinte. E aqui, gente, tá? Essa alíquota que a gente está colocando aqui é a alíquota interna do estado de destino da mercadoria. E aqui é a alíquota interestadual, ou seja, a alíquota de para. Então aí vocês vão ter que conversar com o contador para saber esses valores aí. Feito isso, tá, gente? Queria colocar aqui para o Paraná também. Vamos pegar aqui 602, 0, ST0, que é tributado integralmente, 12 e 17. Gravar aqui, sim, gravei, ok? Tranquilo. Agora eu vou aplicar isso aqui para o meu produto aqui. Aplicar isso aqui para o Coca-Cola, vamos mudar aqui, ó. Até vamos buscar uma tributação de 12. Vocês viram primeiro, quando eu vendi para fora do meu estado, ele acabou aplicando 12, porque, de fato, ele era vendido para fora do meu estado, tanto para um cliente do Rio Grande do Sul, quanto para um cliente de Santa Catarina, um cliente do Paraná, ele era vendido a 12% fora e 17% dentro do meu estado. Porém, agora, a minha tributação nele está para 12% em todos os estados. Então, se eu colocar aqui, ó, colocar aqui 3,25, percebam aqui agora, e a minha alíquota de ICMS passa a ser 12. Dentro de Santa Catarina também. Mas por que isso? Porque esse produto está vinculado a uma tributação que é 12% em todos os estados da federação. Então isso vai acontecer aqui também. Sempre lembrando, tá, gente? Aqui a gente está dando um exemplo de venda pela nota fiscal eletrônica, para vocês verem os impostos. Mas quando ele está trocando as CFOPs, tá, de acordo com o cliente. Por exemplo, se eu selecionar aqui cliente do Rio Grande do Sul, olha só aqui, ó, ele vai selecionar operação fiscal do Rio Grande do Sul. Sempre lembrando aqui que a gente está fazendo uma venda, mas isso não ocorre no PDV, tá, gente? No PDV, quando a gente vende pelo PDV, que ele vem buscar é sempre a tributação do estado de origem da mercadoria e para não contribuir. Então, quando eu vendo pelo PDV, o sistema sempre vai pegar a tributação do estado onde o sistema está habilitado, ou seja, do estado do emitente do documento. Então, o emitente do documento aqui é em Santa Catarina, então a mercadoria está saindo de Santa Catarina. Então, quando for venda no PDV, independente de qual tributação o produto estiver vinculado, dentro daquela tributação, ele vai vir pegar sempre do estado dele, aqui no caso Santa Catarina, e sempre vai pegar o não contribuinte. Isso para o PDV, tá, galera? Quando for NFCE, NFC também,
ele respeita a informação. SAT também, quando é PDV, então SAT, NFCE, MFE, sempre vai pegar a primeira, ele vai encontrar essa primeira aqui, não contribuinte, do estado da onde o sistema está habilitado. Quando for NFE, aí sim, ele respeita o estado, tá? A mercadoria está sendo destinada e também qual que é a classificação do cliente para qual a gente está vendendo. Então, essa classificação que vocês colocam aqui e o estado é para a NFE. A NFCE, SAT, cupom fiscal e MFE, como eu falei para vocês, ele sempre pega do estado de origem da mercadoria e sempre ele pega nesse não contribuinte. Tem uma situação que eu quero explicar para vocês aqui agora. Eu vou voltar o meu produto a exatamente a tributação anterior que a gente viu aqui. Ó. Vou pegar aqui a tributação, essa aqui de 17%, que ela existe uma diferença quando eu mando para o Rio Grande do Sul de quando eu mando para o Paraná e quando eu vendo internamente. Aquela de 12% ela era igual em todas, então a gente só ia ver a mudança CFLP. Então olha só que interessante, tá, gente? Eu venho aqui, tá? Eu vou selecionar o meu cliente, que é um cliente do Paraná, tá? Vou dar um Ctrl F12 aqui para vocês verem. É o cliente do Paraná, Curitiba. Vou selecionar e vou colocar aqui produto 3,25. Novamente o cálculo de 12% aqui sobre 3,57, que é 3,25 mais 32 de IPI, por causa que o cliente é não contribuinte, claro, essa informação. Vou mandar ela para ser fácil. E aí vocês vão ver aqui que ele pegou a CFLP 602. 602 é venda. Eu estou mandando a mercadoria para um cliente fora do meu estado. Então é normal acontecer isso, tá, gente? Quando é fora do meu estado, a operação fiscal comece 602. 602, 601. Comece com 6 ou 7 se caso eu exportar. Mas, veja bem, no PDV, independente se eu indicar um cliente que é fora do meu estado ou dentro do meu estado, no PDV, a tributação sempre vai ser como dentro do meu estado. Mesmo que eu indique um cliente lá no PDV, que ele é do Paraná ou do Rio Grande do Sul, o sistema sempre vai vender como 5.102 ou 5.101, de acordo com a operação fiscal que foi cadastrada na tributação vinculada ao item, e com a alíquota interna do meu estado. Então quer dizer que vender no PDV é a mesma coisa que eu colocar aqui um cliente de dentro do meu estado, ele sempre vai aplicar essa configuração aqui. Correto, é isso mesmo. Mas se eu quiser vender, tá? E qual que é a diferença de estar fazendo isso pela nota? Se eu quiser vender pela nota e quiser que eu saia na nota, mesmo sendo um cliente de fora do meu estado, veja bem, mesmo sendo um cliente do Paraná, eu quero que o sistema tribute pela NFE exatamente como se fosse no PDV, dentro do meu estado, que o cliente está comprando na minha frente. Como é que eu faço? É possível fazer isso sim, tá, gente? Eu venho aqui, seleciono o meu cliente, que é um cliente de fora do meu estado, venho aqui em informações gerais, mudo e deixo o consumidor final, já que ele é um consumidor final, e mudo para operação presencial. E agora o que eu faço? Eu simplesmente coloco o produto e olha só, o meu produto, ele acabou de ser colocado aqui, tá? Com a operação fiscal de dentro do meu estado, com o imposto de dentro do meu estado, porém vendendo para um cliente que é de fora do meu estado. E olha, no momento que eu gravo a nota, ele deixa normalmente fazer isso. Olha aqui, ó. O cliente é do Paraná, a operação fiscal é de dentro de Santa Catarina, operação interna, e o imposto também é interno de Santa Catarina. Por esse motivo que a gente colocou, tem essa informação aí. Mas para isso, agora, claro, tá, gente? Se eu simplesmente fizer o seguinte aqui, olha só, pode acontecer um erro aqui, tá, gente? Então eu vou fazer o seguinte aqui, vou selecionar o meu cliente, ok? E vou colocar o produto aqui novamente, certo? Ó, meu cliente, esse cliente é de Santa Catarina, então isso aqui está totalmente certo. Agora, olha só, vou tirar o item, vou tirar o cliente e vou selecionar o cliente do Paraná. Ok? O cliente do Paraná. Vou colocar aqui o item de número 2. Vocês vão ver agora que ele pegou 602. Ele fez isso normalmente. Mas aqui vocês percebam que aqui, ó, as informações gerais, está não presencial. Ou seja, eu estou mandando a mercadoria para o Paraná. Eu mandando a mercadoria para o Paraná, o cliente não está presente. Então aí sim aplica-se a alíquota interestadual. Aí se eu simplesmente fizesse, colocasse aqui, por exemplo, agora, eu vou colocar aqui, vou trocar a CFLP aqui, ó, para 5.102. Tá? Só vou trocar a CFLP, mais nada. Tô trocando a CFLP, não mexi aqui, ó,
operação não presencial, eu só troquei a CFLP. Outra coisa, meu imposto continua aqui nesse caso, continua 12%. Mas eu vou trocar a CFLP agora. Vocês vão ver que ele vai dar uma rejeição, CFLP interna com cliente diferente de um, que é cliente de fora. Agora, claro, se eu vier aqui trocar aqui operação presencial, vou gravar a informação, e agora ele concluiu. Claro que ele concluiu com os impostos de fora do meu estado. Mas eu poderia colocar a alíquota interna dentro do meu estado. Então, olha só, é importante e quando vocês precisam fazer essa operação, de que o cliente é de fora do estado, porém, toda a tributação tem que ser de dentro do estado, inclusive a operação, a CFLP, sempre troquem aqui para operação presencial. Tendo operação presencial, é exatamente igual a uma venda feita no PDV, ou seja, com a alíquota interna do estado, do produto onde está sendo vendido, e também utilizando a operação fiscal interna de dentro do estado. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro vídeo sobre tributação estadual. A gente optou dividir isso separadamente por STs e CSUSN. Esse primeiro vídeo foi talvez um pouco mais comprido, porque a gente vai mostrar para vocês como que funciona internamente dentro do sistema. Então, também uma explicação de como que funciona a tributação, de como que o sistema pega, interpreta essa tributação, e a partir de agora, a partir dos próximos vídeos, a gente vai gravar individualmente cada um dos nossos STs. Ok, pessoal? Então, esse primeiro vídeo de tributação estadual é referente a tributação estadual 00, tributado integralmente. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e aguarde os nossos próximos vídeos.